Olá amiguinhos do vlog do Zé aqui, hoje com mais um vlog perguntas e respostas falando sobre o fotômetro. Pois é, várias perguntas de vocês me disseram sobre exposições erradas durante a noite, que a câmera jogava o obturador muito para baixo, ou durante o dia coisas que a câmera escurecia um pouco as imagens, ou mesmo duas pessoas que me perguntaram se eu sempre deixava o fotômetro no zero, coisa que eu nunca ouvi falar, e aí que me veio a ideia então de comentar sobre o fotômetro, que é aqui nas câmeras um sistema, um sensor na verdade, né, que dá uma sugestão para a câmera da exposição que ele acha o correto, né? Isso aí foi inventado lá na década de 60, 70, quando ele começou, né, a automatização das câmeras fotográficas, e foi a principal coisa que eles tinham que fazer, que era já falar para a câmera, né, como é que a câmera deveria controlar a abertura e a exposição do obturador para ter uma exposição correta da fotografia. Isso aí é uma coisa histórica, porque desde sempre, né, até hoje no digital, tanto o filme quanto o sensor ele não consegue capturar os mesmos detalhes, né, a mesma latitude de informação de luz que o olho humano, né? Então, por exemplo, quando você pega uma foto de uma câmera digital que está muita luz, ele provavelmente vai queimar as áreas de sombra, né? Você não consegue ver detalhes nas sombras. E a mesma coisa acontece quando você tem algum objeto, por exemplo, contra a luz, que ou você expõe o fundo, né, ou você tira toda a sombra aqui, todos os detalhes vai ficar tudo preto, ou você expõe para esse detalhe mais escuro e estoura todo o fundo, né? Isso é um problema que acontece desde sempre, e eles proporam, né, quando eles inventaram o fotômetro, esse sensor de luz, de como é que a gente vai dar a exposição correta. E eles vieram com a brilhante ideia de dizer que o mundo inteiro, tanto preto quanto branco, deveria ser um 18% cinza. Então, olha só que coisa maravilhosa que a sua câmera pensa que o mundo é. Ela pensa que o mundo inteiro é uma coisa cinza em 18%. E é isso que explica todos esses erros que a gente tem, tanto os modos automáticos quanto os modos semi-automáticos, que a câmera está indo pela cabeça do fotômetro, né? Eu fiz dois exemplos aqui com um cartão preto e um cartão branco, que é um cartão que eu uso tanto como flag nos meus flashes, onde eu não quero luz do lado preto, como para rebater a luz no lado branco. A gente vai ver isso lá no flash intermediário 1, que a gente vai ver os modificadores de luz. Enfim, esse cartão ele é preto e branco, e eu tirei uma foto medindo só o cartão branco, e vocês já conseguem ver aí que ele tem uma exposição que ele sugere aqui um f7.1, deixa eu pegar o iPad, em obturador 1 de 100, ISO 100, que você vê que o branco do cartão não tá tão branco, né? Ele tá um pouquinho aí meio areia, um pouquinho mais nublada a imagem, que é o fotômetro aí dizendo que esse branco na verdade é cinza 18%. E a mesma coisa acontece do lado preto, né, que eu fiz outra exposição, que olha só como é bem mais gritante como ele erra aí, né? Ele diz que a abertura deveria ser f4, que é o máximo dessa lente que eu estou usando, 1/15 e ISO 100. E você vê que preto o cartão não tem mais nada. E é isso aí que está acontecendo em todas as fotos que vocês tiverem os modos automáticos e os semi-automáticos. A câmera acha que o mundo inteiro, grosso modo, né, porque eu já vou explicar mais pra frente como é que isso está avançando, ela vê o mundo em cinza 18%. Que maravilha que os fabricantes colocaram na nossa mão. A melhor maneira de você começar a trabalhar tanto com o fotômetro da câmera, né, ele é muito bom, e com o que você, o ser humano, está vendo, o fotógrafo, você tem que começar, e tem uma função muito básica na câmera, que é a compensação da exposição, ou Exposure Compensation. É um botãozinho que em todas essas câmeras aqui tem. Eu tô com a T3i 60D, a GF3, uma PowerShot simples, até o meu celular, que é um símbolozinho que ele tem um mais e um menos dentro de um quadradinho, e ele que você entra essa informação de quantos stops para cima ou para baixo que você quer. Por exemplo, aqui a minha mais básica, aqui é uma é uma ELPH 300HS. Ele tem o botãozinho aqui. Quando eu lanço esse botãozinho, ele já me dá aqui o mais ou menos de exposição, quantos stops eu quero para cima ou para baixo. A mesma coisa na GF3, aqui na 60D, como eu disse, que é o mais básico que a Canon tem do layout de botões profissionais. Em qualquer um dos modos aqui semi-automáticos, esse dial traseiro aqui, ele já controla o seu fotômetro para cima ou para baixo, que é um pouquinho mais complicado aqui na T3i, que você tem que segurar. Ele tem um botão aqui atrás, ele tem um escrito AV e um mais e um menos, que você segura esse botão e com o dial sozinho aqui ele dá mais ou para cima ou para baixo do fotômetro. E isso é a compensação da exposição. Até aqui o meu celular, eu tenho um Galaxy S2
com o Android 4, e ele aqui no software de câmera, ele mesmo já tem, deixa eu lançar aqui o software de câmera, ele tem um botãozinho aqui que é o mais e o menos o mesmo das minhas câmeras. Então quando eu coloco aqui, eu posso colocar tanto mais 2 ou menos 2 de exposição, e isso se chama compensação da exposição, e vocês têm que aprender a usar constantemente isso, né? Diferente do que dois de vocês me perguntaram se eu deixo sempre no 0, não, de jeito nenhum. Quando eu já sei que a fotografia vai ficar, né, eu tô num ambiente muito claro, seja onde tenha neve ou na praia, ou a foto daquela menina que eu fiz no último vlog, que ela tava numa parede muito clara, ali eu já joguei a câmera automaticamente para mais um. Né, que a câmera vai medir muito bem, e eu já falei, olha, mas aqui é mais claro, então pelo amor de Deus, não vai achar que isso aqui é cinza 18%. E a mesma coisa acontece quando eu saio de casa de noite. Vai chegando lá 6, 7 horas da noite, eu já começo a dar um exposure compensation para baixo, em -1, 2/3 para baixo, que é para a câmera medir, né, a maneira correta, porque a foto à noite ela deveria ser mais escura, ela não deveria ser 18% cinza. Então é assim que funciona a exposure compensation, e agora vocês sabem como funciona o fotômetro e o exposure compensation. Bom, tem mais 2 tópicos que eu quero falar sobre isso, que são os principais modos que a gente tem de trabalhar com o fotômetro, né? Ele hoje em dia ele não é mais só uma coisa que vê o mundo inteiro, né? Ele tem algumas funções diferentes, começando pelos 3 modos que eles têm praticamente todos os fabricantes, chega a 4 dependendo do fabricante. Eu vou falar aqui da Canon, que são 4 modos, e esses desenhos patéticos que a Canon até hoje não resolveu, né? É um ataque à nossa lógica humana, os desenhos que eles fazem para representar como que o fotômetro está analisando o seu quadro inteiro. Então o principal deles, né, o que vem de fábrica na Canon, que é o colchete sem nada, né, o colchete é o espacinho que a gente tem na tela top LCD, que quando ele não tem nada, a câmera aí está na função Center Weighted Average, né, ele vai medir na realidade aí, vai dar principal exposição para o centro do seu quadro, e ele vai difundir o resto do quadro, também levando em consideração o que você tem de luz aí. Ele é quase uma coisa que mede o quadro inteiro, mas ele dá preferência para o centro. Então ele dá aí uma média, né, Center Weighted Average, esse é o que não tem nenhum ícone na Canon. Ele é bom para o dia a dia, você pode deixar aí, ele vai errar de qualquer maneira, e você tem que compensar como você bem entender. Mas esse é o padrão que vem na Canon. O segundo modo, que é o Partial, que ele vai colocar 2 parênteses dentro desse colchetes, o partial ele vai focar só no seu centro. Ele é quase igual ao Center Weighted Average, mas ele não vai fazer average do resto do seu quadro. Então ele é bom para quando você já tem aí um objeto com muito contraste, né? Por exemplo, se tiver muita luz no fundo, você mede mais o seu rosto, né? Só a sua cabeça do seu sujeito, e aí ele não vai levar em consideração se o fundo é mais claro ou mais escuro, vai garantir aí uma exposição bem mais apropriada, por exemplo, para rostos humanos. E o terceiro deles, que eu acho que é só de alguns corpos mais novos ou profissionais, eu não tenho certeza, por exemplo, se a T3i faz, que é o Spot, que ele vai medir só de 2 a 3% do centro do seu quadro, por isso que chama Spot. O desenho desse, eu até concordo, né, é uma bolinha só que aparece, e o Spot é bom para quando você tem algo extremamente preciso, né? Eu acho que ele é um dos mais eficazes de todos, e eu uso e eu falo para vocês usarem com parcimônia, porque ele pode dar muito erro, né? O Spot, se você medir a sombra que fez de uma luz do sol no olho do seu sujeito, ele já vai medir tudo errado, não vai medir o rosto. Então usem o Spot com parcimônia, e ele funciona assim, é uma bolinha no centro. E aí que você também usa um outro conceito que eu queria explicar para vocês, que funciona muito bem com o Spot, que é o Exposure Lock, que todas essas câmeras aqui tem, a T3i, a 60D Trem, a 5D Mark II tem, que é um botãozinho aqui atrás, que é esse asterisco, né, asterisco ou asterístico, não sei como é que vocês querem chamar, que esse aqui é o Exposure Lock. Então ele funciona muito bem com o Spot. Por exemplo, você mede o ponto que você quer, trava com o Exposure Lock, quando você aperta esse botão, ele mediu e travou, ele acende um asterisco aqui na sua tela, e aí você sabe que você pode recompor a sua cena sabendo que está travado naquele lugar que você mediu com o Spot. É para isso que serve essa estrelinha, e isso se chama Exposure Lock, é um dos conceitos que eu queria explicar. E por fim, né, eu falei que são 4, só falei 3 até agora. O quarto, que é o mais moderno e chega no fim do nosso vlog, eu vou explicar tanto da Nikon. Vou começar pela Nikon, que ele chama o Matrix, né? O quarto na Canon, o loginho é o quadradinho com o parênteses e a bolinha no meio.
E ele é um sistema que foi uma cópia lá da Nikon, voltando para Nikon, que chama o Matrix. O Matrix é um sistema de fotômetro extremamente avançado, que ele divide o seu quadro em vários quadradinhos e ele vai somar todas essas exposições diferentes e dar uma média, e é aí que ela vai sugerir isso para a câmera. É muito bacana porque ele tem aí um monte de vantagens, né, que você não está só no centro, você não está só numa bolinha, e ele vai levar em consideração a cena inteira, né? Então o fotômetro nesse caso funciona muito bem. Se você tiver uma cena com pouco contraste, né, ele vai te dar a exposição absolutamente correta. E isso veio avançando, né? A Nikon, que lançou o Matrix lá na década de 80, ela atualizou o Matrix com Color Matrix, que ele já leva em consideração não só o cinza, né? Ele não vê, graças a Deus, o mundo inteiro em cinza. Ele leva em consideração tons de vermelho e de verde, que se você converter o vermelho e o verde pro cinza, ele dá uma diferença e a câmera leva em consideração. Aí a Nikon inventou o 3D Color Matrix, que o 3D ele leva informações tanto das lentes D e G da Nikon, informação de distância de foco. Então ele sabe aí quando que está muito mais longe, se vai perdendo luminosidade, ele consegue levar isso em consideração. E chegando agora, né, no ano 2012, que a Nikon já tem o 3D Color Matrix 2, que ele tem, além de tudo isso, medir a cor, medir a distância, ele tem uma base de dados com mais de 30 mil exposições diferentes, cenários diferentes, que ele compara, assim que você aperta o botão, ele compara essas 30 mil bases de dados, essas 30 mil exposições na base de dados, e te dá a melhor exposição possível. É um sistema completamente avançado, né? Bem diferente do cinza 18%. Ele é baseado no cinza 18%, mas ele dá uma chance aí de acerto maior. E na Canon a gente tem também tanto a 7D quanto a 60D, um sistema que na Nikon chama Matrix. A Canon copiou e colocou o nome de Evaluative, que ele vai fazer a mesma coisa, dividir em vários quadradinhos o seu quadro e vai dar uma média de todos eles, levando em consideração aí algumas tecnologias, né? Na Canon ele tem o ICFL, que é o Intelligent Focus, Color and Luminance, que é a mesma coisa que o Matrix faz, né? Em Focus a gente tem o F e na Nikon a gente tem o 3D, né? A gente tem o Color na Nikon e a gente só tem o C na Canon. E chegando aí na flagship da Canon, que a gente tem a 1DX, que ele tem um sistema avançadíssimo de metering, que ele tem separado só um sensor de 100 mil pixels RGB, que é praticamente uma filmadora, né, que ele analisa não só todas essas cores, como também ele consegue identificar os objetos, né, que a gente dependia do Live View para fazer isso. Ele consegue identificar carro, pessoas correndo, rosto humano, tudo isso num sensor completamente avançado, tanto que a 1DX tem um Digic 4 só para fazer o metering, ou seja, um sistema incrível de fotômetro. E é aí que a gente tem o vlog Zach sobre fotômetro. Resumindo, vocês têm que entender que a câmera não faz tudo sozinho, né? Ela tá grosso modo vendo o mundo inteiro em cinza 18%, e você tem que aí começar a usar o Exposure Compensation. Eu uso em todas as minhas fotos automaticamente à noite, né? Não é uma regra, mas eu já saio à noite, eu já jogo um stop a menos para baixo do Exposure Compensation pra gente ter as fotos na maneira correta. Esse foi o vlog do Zach Fotômetro, espero que tenha dado tempo de eu falar tudo, dei informação pra caramba, falei rápido, desculpa. Vamos mandar um beijo de todos vocês lá do último vlog. Eu só vou começar a mandar beijo do último vlog, que é uma bagunça eu pegar todo mundo do Facebook. Então todo mundo lá no YouTube, um abraço pro fã da Kristen Stewart, o Gilson Coleman, o Ivan2261, o LDCs, o R. Botelho, o Clausen Bertes, o Léo Ligeiro, o Danilo Leão 83, Lucas Santos de Azevedo, Renato Taminato, o Horizonte Ricardo, Taminato Fá, o PH Zioli, o Matheus Marconi, o Thiago Martins, Lucas Cole, o Arcanjo e o Davi DRDS. Todo mundo tá lá no Facebook, é muita gente colocando em coisas diferentes, em mensagem, em post na timeline, em comentários dos posts. Eu não tenho como pegar o nome de todos vocês, mas saibam que vocês estão sendo muito apreciados. Adoro essa comunicação que a gente tem, saber que tá todo mundo curtindo o assunto de fotografia lá no canal do Facebook. Também pessoal que tá no Vimeo, um beijo pra todos vocês assistem em qualidade maior em 1080p. O pessoal que tá no Flickr, vocês podem acompanhar o canal lá, que tem todas as pastinhas com todas... Não são pastinhas, né? Não lembro, são sets que eles chamam lá de fotos, com todas as fotos dos vlogs. O pessoal do Tumblr, que a gente tem o PixelPip, e o Twitter, que eu atualizo de vez em nunca. Esse foi o vlog do Zach, espero ter ajudado mais vocês. Usem sempre o Exposure Compensation. E é isso, um beijo e até a próxima.